No dia de hoje venho mostrar-vos a intervenção de Miguel Morgado sobre o mais recente caso que tem gerado, obviamente, uma grande celeuma, porque morreram duas pessoas, o bebé e a mãe da criança, no Amadora Sintra, se não me falha a memória, acho que era esse o hospital. Vamos ver esta intervenção de Miguel Morgado em que ele fala não só do Serviço Nacional de Saúde a nível estrutural, como também da quantidade de pessoas que tem recebido. E apesar, independentemente da forma como tenha entrado esta pessoa, de que forma tenha recorrido ao Serviço Nacional de Saúde, deixar as minhas condolências à família, porque é uma evidência que eram duas vidas humanas e não é obviamente aceitável. E, enfim, já vamos comentar o caso, comentar as mais variadas possibilidades e fazer uns comentários. Porque em 2025, no ano logo a seguir a estimativa de execução, nós vamos ter um aumento de 6,9%, um aumento real. Isto é absolutamente insustentável. Nenhum país aguenta uma coisa destas. Em termos meramente nominais, e foi a estes números que o Ministro da Saúde fez referência, para 2024 houve um aumento de 11,2%. E em 2025, este ano, 9%. O peso da despesa em saúde no PIB, no conjunto do produto de riqueza que nós produzimos anualmente como país, em 2015 o peso da despesa em saúde era de 9,1%. Agora, em 2025, será 10,3%. E nós temos que acrescentar isto, raramente se acrescentam nestas contas. Não só o setor público, portanto, o dinheiro dos contribuintes, os recursos do Estado estão a ser investidos em massa na prestação pública de cuidados de saúde, mas nós somos o terceiro país de toda a União Europeia que mais gasta em, digamos assim, despesa privada com saúde. Portanto, os portugueses têm feito um esforço financeiro nos últimos 10 anos de despesa com saúde que provavelmente não tem paralelo noutro país europeu. E, no entanto, nós temos os resultados que temos. O que é que pode explicar isso? Toda a gente faz estas menções, que há um problema de gestão e de organização. Eu diria que há um problema de modelo do Serviço Nacional de Saúde. Tem de se repensar a fundo, tem de se remover as agendas ideológicas dos partidos, que dizem sempre que qualquer mexida é um ataque ao 25 de Abril, um ataque ao Serviço Nacional de Saúde. Tem que se mexer no modelo. E isso implica também mexer na relação com os privados. Antes de ouvirmos a segunda parte, deixar aqui algumas notas. O que Miguel Morgado diz, quer dizer, se não concorda 100%, é quase. Temos que ter uma noção de uma coisa. Quando muitas vezes os defensores acérrimos do Serviço Nacional de Saúde dizem mas nós não queremos envolver os privados, queremos um Serviço Nacional de Saúde que dê para toda a gente. Em primeiro lugar, é óbvio que nunca dará para toda a gente porque nós não temos recursos ilimitados e as necessidades são ilimitadas e, portanto, partir logo desse pressuposto que os recursos são limitados. Em segundo lugar, os portugueses em Portugal têm que ter acesso prioritário ao Serviço Nacional de Saúde, dados o quão limitados estão esses recursos. É uma evidência, é demasiado óbvio. O que não retira ao facto de, enfim, estarmos a falar de duas vidas humanas e de eu desejar as condolências à família e lamento imenso o que aconteceu e infelizmente não é a primeira vez que acontece. Nos últimos 10 anos, se não me falha a memória, estamos a falar de 400 partos fora do hospital. Acho que eram estes dados, portanto, nos últimos 10 ou nos últimos 7, eram basicamente 400 de partos, ou num carro, como aconteceu recentemente, ou numa ambulância, ou à porta do hospital, ou em casa, porque toda a gente sabe que o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta. E dizem os defensores acérrimos do Serviço Nacional de Saúde, bom, mas nós não queremos envolver os privados, porque esses bandidos só querem dinheiro e, portanto, estão-se a borrifar para as pessoas. Os privados já estão envolvidos. Os privados começam a estar envolvidos quando o Serviço Nacional de Saúde falha, desde logo com o crescimento abrupto da quantidade de portugueses que têm seguros de saúde. Estamos a falar de uma quantidade bastante significativa. Ou seja, o que vocês fazem, basicamente, com o fracasso generalizado do Serviço Nacional de Saúde é, como o modelo é um fracasso e vocês vão ter que roubar dinheiro dos impostos dos portugueses para este serviço, e digo roubar porque se vocês utilizam dinheiro e não fornecem os serviços, estão a incorrer em roubo, porque os portugueses pagam por uma coisa que não recebem. Se eu for a uma loja privada e pagar por algo que não recebo, leia-se, estou a ser roubado. Portanto, não é muito difícil de perceber. Agora, quando vocês fracassam com o modelo do Serviço Nacional de Saúde, vocês já estão a envolver os privados. Estão a envolvê-los porque as pessoas não vão ficar sem saúde. E como não vão ficar sem saúde, têm que ser roubados nos seus impostos e pegar no dinheiro que lhes resta, que geralmente é em torno dos 55, 60% do salário, dependendo do vosso escalão de IRS e dependendo de outras questões, mas pegam no pouquíssimo dinheiro que vos resta porque já foram roubados à fartazana pelo Estado e ainda têm que investir no seguro de saúde se querem ter
saúde em Portugal, porque o Serviço Nacional de Saúde objetivamente não funciona. E, portanto, como isto é uma pouca vergonha, vocês envolvem os privados com o fracasso do público, porque as pessoas precisam de saúde. Não é um capricho precisar de uma consulta, precisar de uma cirurgia, precisar de um transplante, precisar de uma transfusão de sangue, o que quer que seja. Não é um capricho. As pessoas precisam. E como precisam, sendo que o Serviço Nacional de Saúde falha, as pessoas vão procurar o privado. E, portanto, lamento imenso este caso, e independentemente da forma como a pessoa tenha entrado, estamos a falar de 2 vidas humanas e, portanto, não é desejável, no meu entender, seja por quem for, que morra quem quer que seja por falta de cuidados de saúde. É uma evidência, independentemente dos contornos do caso. A Ministra da Saúde diz que o caso tem uns contornos, pelo que se sabe, a Ministra da Saúde terá mentido. Eu não vou comentar o caso em si, lamento imenso que a pessoa tenha falecido, que as 2 pessoas tenham falecido no caso, mas no meu entender, dados os recursos limitados que temos e dado o fracasso generalizado do Serviço Nacional de Saúde, temos que priorizar os portugueses no Serviço Nacional de Saúde. Porque há muitas pessoas que vêm para cá e ao fim de 3 meses estão a tratar uma doença que já sabiam que tinham há anos. E, portanto, têm que vir para cá, contribuir e depois sim ter acesso tanto a subsídios como aos serviços públicos. Agora, é uma evidência que os portugueses têm que ser priorizados. Não temos que tratar da mesma forma uma pessoa que chegou há 15 dias e uma pessoa que está cá desde que nasceu a descontar. Não é a mesma coisa, não tem que ser igualada esse acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e é uma evidência que o modelo está errado desde logo, porque o Serviço Nacional de Saúde falha e continuamos-lhe a tirar dinheiro para cima. E há pessoas que ainda dizem, do PCP, do Bloco, estamos a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. O problema do Serviço Nacional de Saúde é uma evidência que não é investimento. Atiramos-lhe dinheiro para cima e ele continua sem funcionar. Há hospitais, nomeadamente o Beatriz Ângelo, eu nunca lá entrei, porque não é o hospital da minha área de residência, mas todas as pessoas que eu conheci que estiveram no Beatriz Ângelo dizem-me que ele era uma coisa quando era PPP e que é outra coisa quando é público. E há outros hospitais, creio que há um em Braga que tem os mesmos relatos e, portanto, quando há PPPs as coisas funcionam, quando não há deixam de funcionar. Não quer dizer que as PPPs sejam a solução para tudo, que sejam uma bala de prata para o SNS, mas é uma evidência que a relação com privados tem que melhorar se queremos um serviço mais eficiente e se não queremos palas ideológicas a dizer temos um Serviço Nacional de Saúde. Está bem, mas ninguém tem médico de família, ninguém tem consultas, ninguém é seguido, portanto, enfim, vamos ouvir a segunda parte. Até porque os privados têm várias relações com o Serviço Nacional de Saúde. Há privados convencionados que estão à beira de uma grande crise, que pode trazer muitos problemas para o Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque o Estado, para poupar desse lado, e vai querer poupar em 2026 também desse lado, tem estrangulado as remunerações, os preços que paga ao setor privado quando faz, por exemplo, exames de diagnóstico. Tudo isso está à beira de uma paralisia que seria chocante na sociedade portuguesa. Há os grupos privados de saúde que prestam serviços normais e depois há ainda as modalidades em que os privados gerem, exploram unidades dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é algo que também está em desenvolvimento, mas que também tem que ser avaliado. Portanto, tudo isto tem de ser repensado sem ficarmos presos a espartilhos ideológicos, sabendo que esta despesa tem tido este retorno que não satisfaz os portugueses e que, neste caso, conduziu aqui a uma grande tragédia, como pode ter ocorrido em muitas outras dimensões que não envolvem, por exemplo, grávidas. Outros casos de deficiência de cuidados de saúde, muitas tragédias pessoais de que nós não temos conhecimento pelo país inteiro. Bom, meus caros, e foi basicamente esta a intervenção de Miguel Morgado e é uma evidência, quer dizer, estes são os casos mais flagrantes e que acabam por se tornar notícia. Deve seguramente haver tantos outros que nós nem sequer temos a noção e que continuam a acontecer diariamente e porque os mídias tradicionais não dão cobertura, acabamos por não saber. É uma evidência, mais uma vez digo, que espero que a família tenha a melhor forma possível de lidar com esta dor, com a perda de 2 vidas, é uma tristeza. Honestamente, mando mesmo os meus sentimentos à família, porque, enfim, estamos a falar de 2 vidas humanas e independentemente do modelo de saúde ou o que quer que seja, perderam-se 2 vidas, é uma tristeza. Já tinha sido uma tristeza quando se perdem vidas a caminho, quando os bebés nascem em ambulâncias e mesmo que tenham a sorte de nascer e de, enfim, o ato do parto correr bem dentro de uma ambulância, não deixa de ser uma tristeza, quer dizer, isto é um país dito, é uma civilização dita europeia, um país dito europeu e andamos aqui a ter nascimentos em ambulâncias, a ter pessoas a ter filhos à porta do hospital, a ter pessoas a ter filhos em casa, portanto é uma pouca vergonha, honestamente, parecemos um país de terceiro mundo e portanto lamento imenso pela perda das vidas e deixar estas 2, 3 notas finais, que é, além de lamentar imenso
é uma evidência que, dados os recursos limitados e o investimento massivo que estamos a fazer num modelo que não funciona, número 1, tem que se alterar o modelo, envolver muito mais os privados no Serviço Nacional de Saúde, até porque eles já estão envolvidos, as pessoas pagam imensos impostos, não têm, procuram seguros de saúde, os privados já estão envolvidos, quer as pessoas queiram, quer não, portanto, isso é uma evidência. Priorizar os portugueses, as pessoas ou entram e têm seguros de saúde e pagam a própria, enfim, os próprios cuidados de saúde, ou então estão cá residentes e têm que ter um número mínimo de anos para começarem a aceder, enfim, aos frutos dos seus descontos, digamos assim. Já dei vários exemplos, até de pessoas do Canadá, é muito conhecido casos de pessoas do Canadá, que como a saúde é cara lá, vêm para cá, residem 2 meses e depois começam-se a tratar de uma doença que sabiam para aí há 3 ou 4 anos que tinham, e portanto é uma evidência que vieram para cá tratar-se e depois vão-se embora e quem paga são os parvos do costume. E portanto, o seguro de saúde para pessoas que não são residentes, para os residentes um mínimo de presenças de descontos para que efetivamente possam ter acesso, priorizar os nacionais, os portugueses. Não pode haver um único estrangeiro em Portugal a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde se houver portugueses que não têm. Se houver portugueses que não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não tem que haver um estrangeiro que tenha. Lamento imenso, é a minha visão e, portanto, está dito e é o que eu acredito. E depois, além do modelo, além das amarras ideológicas, destas questões de mínimos de seguro de saúde para os não residentes e para os residentes um mínimo de tempo de descontos, temos sem dúvida nenhuma que envolver os privados, acho que é importante, e ter em conta que os privados não são o fim da democracia, ao contrário do que diz o PCP e o Bloco. Os privados podem ser uma das formas de nós termos um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente, porque os privados oferecem sempre serviços que o Estado não consegue oferecer. E, portanto, a ideia de que o Estado português vai continuar a oferecer serviços melhores que o privado é falsa. Não há como competir com o privado, desde logo porque o privado, não recebendo subsídios estatais, quando vai à falência, acaba o negócio. Quando o Serviço Nacional de Saúde corre mal e precisa de dinheiro, atiramos-lhe dinheiro para cima. Os incentivos estão trocados. É uma evidência que tem que se envolver o privado, que até pode haver serviço público, mas que sem envolvência do privado podem atirar-lhe o dinheiro que quiserem para cima, que nunca vai funcionar. E, portanto, sintetizando, prioridade dos portugueses, os não residentes têm que ter seguro, os residentes têm que ter um mínimo de tempo de descontos para acederem a subsídios e ao Serviço Nacional de Saúde e outras formas de serviços públicos. Lamentar a morte de 2 pessoas, que são sempre 2 vidas humanas, e no caso era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.